Olá, crianças, boa tarde. Como é que vocês estão? Vamos para mais uma aula. Sim, hoje de história, certo? Nós vamos aqui dar continuidade àquele nosso assunto bem legal, né? A Pro tá gostando, eu sei que vocês também estão. Falando sobre a África, né? O tráfico de escravos e tudo que for relacionado à escravidão naquele tempo que o nosso Brasil ele começou a ser criado, tá bom? Então, a África durante o tráfico de escravos. Né? Nós já sabemos que lá no século XV e até o XIX, 15 a 19, os portugueses e outros povos europeus, eles construíram feitorias no continente africano, certo? Interessados especialmente no ouro e no comércio de escravos, certo? É importante compreender que nesses tempos a África já contava com sociedades altamente desenvolvidas, certo? Eram organizadas em cidades, reinos ou grandes impérios. Então haviam as sociedades que eram bastante desenvolvidas e que elas se instalavam, eram organizadas nos reinos ou nos grandes impérios, em cidades, reinos e grandes impérios. Então, na época do tráfico de escravos, que estavam no comércio, a agricultura, certo? O artesanato, o comércio, a agricultura e o artesanato tinham conhecimentos de metalurgia, cerâmica, engenharia, arquitetura, entre outros, certo? Entre essa sociedade africana estavam, por exemplo, o reino do Congo e o reino de Daomé. Vamos conhecer um pouco mais dessas, né, sociedades, o que é que elas faziam, como elas eram e qual era a função dela nesse tempo da escravidão? O Reino do Congo estava localizado, gente, na área que hoje ela corresponde aos países da Angola, certo? A República Democrática do Congo e Gabão. Esse reino, ele foi fundado no século XVIII, ok? E governado por um monarca chamado de Manicongo, que administrava 9 províncias, certo? O que são províncias? Províncias são divisões administrativas de território. Então, esse Manicongo, ele administrava 9 províncias. Então, a prática comercial e o trabalho com a metalurgia eram os pontos fortes do reino, né? E os seus habitantes vendiam e compravam metais, sal e tecidos e alimentos, certo? Segundo historiadores, grande parcela dos escravizados trazidos para a colônia, atual território brasileiro, né, que hoje é aqui o nosso Brasil, a maioria desses escravizados, em especial do século XVIII, eram provenientes de áreas próximas ao Reino do Congo. Então, a maioria dos escravos que chegavam aqui ao Brasil para trabalhar, que vinham escravizados, era dali da área do Reino do Congo. Algo semelhante ocorreu com o reino de Daomé, certo? Fundado no século XVII. Quer dizer, o reino do Congo foi lá pelo século XVIII e XVII, o de Daomé. E ele se localizava onde hoje está a atual Berlim, né? O comércio e a produção agrícola, em especial de azeite de dendê, eram atividades muito importantes no reino, né? Porém, a partir do contato com os comerciantes europeus de escravos na costa africana, o reino de Daomé ele passou a ter participação intensa no tráfico, né? No tráfico de escravizados, certo? Os governantes do reino regulavam a captura dos indivíduos, em geral prisioneiros de guerra, ou pertencentes a povos inimigos. Então, o que é que eles faziam? O reino de Daomé, eles pegavam aqueles escravos que eram inimigos deles, certo? Ou mesmo que vinha de guerras, na guerra, geralmente, aqueles que sobravam, eles pegavam como escravos. O que é que ele fazia? Chegava, levava trazia, melhor dizendo, aqui para o Brasil, para a província, e aqui eles vendiam como esses negros como escravos, certo? É importante também compreender que a prática da escravidão ela já existia em algumas sociedades africanas desde muito tempos antigos. Então, o tráfico ela não só começou aqui no Brasil. Lá na África já existia a escravidão, certo?
e, em geral, tornavam-se escravos prisioneiros de guerra, como a Pro acabou de falar, ou os indivíduos que precisavam pagar dívidas a alguém. Existia isso também. Aqueles que ia pagar ou tinha uma dívida muito alta com alguém que tinha dinheiro, aí o que acontecia? Aquela pessoa não pode pagar não, então vamos agora você e sua família serem escravizados para pagar a dívida, né? Sendo que, né, é algo muito injusto, porque uma pessoa pagar uma dívida com a sua vida inteira não vale a pena, né, gente? Mas é assim que funcionava. Então, é a chamada escravidão por dívidas. Essa não era uma atividade específica dos povos africanos, certo? Visto que em registros históricos apontam esse tipo de escravidão desde tempos muito antigos. Nós sabemos lá, quem já leu aqui a Bíblia, sabe que naquele tempo existiam os servos, né? Ou se houvesse uma guerra naquele tempo, né, da Bíblia, naquele tempo que a Bíblia foi escrita, uma guerra que houvesse, aquelas pessoas que sobravam da guerra eram escravizados, viravam servos, certo? Vamos ver aqui. É isso, pronto. Então, nosso assunto de história fica por aqui e até a próxima aula, tá bom?